Fala minha linda, fala meu lindo. Você já me conhece, eu sou o professor Rodrigo Pensador. E aproveitando esse período de quarentena, onde essa pandemia vem se alastrando, é importante a gente fazer uma reflexão filosófica sobre isso. Nós já falamos sobre o sentido da vida a partir desse momento, né, onde a gente fica enclausurado dentro de casa. Mas é importante a gente repensar também, não só do ponto de vista existencial, mas do ponto de vista também do modelo econômico e civilizatório que o mundo vem vivendo. É muito importante a gente entender, dentro do contexto, não só do país, mas do mundo, mas a gente vai pegar algumas falas de alguns representantes políticos que muitas vezes não estão de acordo, não vão de encontro com os interesses da maioria da população. Grosso modo, a gente pode entender que a política ela é um meio para trazer benefício para a maioria da população, né? Nós vivemos numa república e república significa res publica, né? Em latim, coisa do povo. Então, a política tem que servir ao povo. E algumas falas que vêm sendo disseminadas antes da pandemia, que vêm se alastrando como uma ideologia dominante e na realidade são falácias que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas é de que o Estado deve ser mínimo. Então, o Estado deve apenas atender aos interesses individuais. Então, se você quer saúde, se você quer educação, se você quer capacitação, você tem que buscar por você mesmo. E a ideia do Estado mínimo é compartilhada por uma teoria econômica, política, que é o neoliberalismo. Então, eles entendem, esses teóricos, que quanto mínimo for o Estado, quanto menor a interferência do Estado na vida das pessoas, maior a liberdade das pessoas. Só que aí eu pergunto para vocês, no momento de crise, de pandemia, os mais necessitados, que precisam agora de salário, os autônomos, que não têm resguardo por parte de muitas empresas, que por ou incapacidade própria, que não podem manter os proventos dos funcionários, ou porque as empresas se negam a abrir mão dos seus privilégios, qual é o auxílio que as pessoas vão ter, esses autônomos? Percebam que é uma falácia a ideia do Estado mínimo. Se o Estado for mínimo mesmo, essas pessoas não vão poder garantir a sua sobrevivência. E se elas não têm uma renda mínima, elas não conseguem comprar. E se eles não compram, as empresas não vendem. Se as empresas não vendem, há uma crise generalizada do ponto de vista econômico. Veja, nós estamos aqui fazendo uma análise agora em relação ao ponto de vista político, né? As consequências econômicas e políticas e também sociais dessa pandemia. No vídeo anterior, nós fizemos uma reflexão sobre a existência, né? Sobre o sentido da vida. Uma visão mais introspectiva, mais existencialista. Agora nós vamos fazer uma reflexão política, econômica e social dessa pandemia. O que deixou claro durante pandemias é que geralmente os modelos econômicos mudam. O feudalismo conseguiu se transpor e criar um modelo que supere foi o sistema capitalista a partir de um problema de saúde ocorrido na Europa, no século XII, XIII. Então, é o momento de a gente repensar esse modelo econômico. Se não fosse, por exemplo, as universidades públicas, onde estariam fazendo pesquisas para a cura da doença? Quando o Estado é mínimo, as instituições públicas, como a universidade, não dão soluções adequadas para a população. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que se recorre ao Estado em momento de crise, mas quando a bonança acontece, quando o crescimento econômico vem, os donos do capital, a elite econômica, não quer dividir o bolo. Mas quando a crise chega, eles apelam ao Estado. Eles apelam que somente o Estado resolva, que o Estado crie hospitais, dê insumos
como máscaras, como álcool em gel, como subsídio, como aumentar o número de médicos. Aí eu pergunto, por que a Unimed, por que a Amil, por que essas grandes empresas que controlam o setor de saúde privada no Brasil não resolvem agora, no momento de crise, os problemas, já que o mercado é autossuficiente, já que o mercado tem a solução para tudo? Por que eles recorrem hoje ao Estado? Porque eles não querem socializar os lucros, eles querem apenas socializar os custos. Quando a crise vem, é o Estado que eles recorrem. Então, quando falavam que nas universidades públicas havia balbúrdia, agora é a balbúrdia que vai ter que resolver os problemas referentes à saúde e à educação. Quando você está recluso na tua casa, o que você vai assistir em casa? Cultura. A cultura foi atacada por esse governo. A educação foi atacada. A saúde pública foi atacada. E isso a gente não pode deixar passar. Desde o governo Dilma, quando foi descoberto o pré-sal, 75% dos royalties do pré-sal iria para a educação e 25% para a saúde. O que foi feito? A maioria dos deputados que são financiados pelas grandes corporações quiseram a privatização da Petrobras. E depois do impeachment, ou depois do golpe, o que foi feito? Voltou, né, para ser negociado na Bolsa de Valores as ações da Petrobras. É claro que a gente não pode eximir também o próprio PT por ter priorizado atender os interesses econômicos da elite quando priorizou construir estádios e não hospitais. Mas o que esse governo também vem fazendo, de extrema direita do governo Bolsonaro, foi o quê? Congelamento dos gastos em saúde, educação e gastos públicos por 20 anos. Temos que revogar essa MP dos gastos públicos, porque quando se congela os investimentos para a educação e para a saúde, não se pode construir hospitais. Vocês percebam que nesse momento de crise, não é a solução neoliberal que vai resolver o problema, porque os neoliberais querem defender o quê? O privilégio dos bancos, o privilégio dos acionistas e cortar investimentos públicos. Não se sai de uma crise desse modo. A Europa, outros países, como a Venezuela, vem investindo maciçamente no que é público. Eles dão subsídio como renda mínima para aqueles que não conseguem se sustentar nesse momento. A economia só cresce quando há consumo. E só há consumo quando há renda mínima estabelecida pelos cidadãos. E quando eu digo renda mínima, não é Estado mínimo, como o neoliberalismo quer impor. Nós temos que mudar a agenda. A agenda não deve ser dos grandes capitalistas. Deve ser uma agenda social, que atenda o interesse da maioria, que agora, durante esses próximos meses, vão ficar refém de uma política brasileira, neoliberal, que quer cortar, segundo a medida do Bolsonaro, de ontem, do dia 22, 23, cortar pela metade os salários dos funcionários e apenas ajudar com um custo de R$200. Você não sobrevive com R$200. Por que esse exemplo não vem de cima? Por que os políticos não cortam os salários deles? Por que não cortam os privilégios dos juízes, como auxílio e moradia de mais de R$4.600? Isso é uma ofensa. Isso é uma imoralidade num país onde mais da metade da população vive com no máximo R$400. Nós temos que rediscutir esse modelo econômico. Ele não é eficiente para superar essa crise que a gente se encontrou. Se a pandemia vai fazer com que a gente se intensifique nessa crise econômica, essa crise econômica só vai ser agravada não só porque há o coronavírus, porque é o Covid-19, mas porque esse modelo econômico do Estado mínimo agrava e faz com que a maior parte da população fique mais ainda à margem da população, seja ainda mais marginalizado. E se a gente é de fato cristão, este modelo econômico não tem nada de cristão. E a gente pode perceber isso com algumas falas, como o do Roberto Justus, como o do dono do Madeiro, dizendo que essas mortes não são nada diante do caos econômico. É claro, eles não pegam ônibus, eles não têm que produzir, eles pagam alguém para produzir, eles têm funcionários. Quem mais vai sofrer vai ser as pessoas que já estão à margem desse sistema. É claro que o SUS não é perfeito, o Sistema Único de Saúde não é perfeito, mas ele atende a todos,
ele é universal. Nos Estados Unidos, temos que pagar para conseguir, de certo modo, fazer exames e termos um atendimento de saúde. No Brasil é universal, é público. Nós temos que melhorar o que já existe. E isso a gente só pode melhorar quando a gente destina verba para a saúde pública, para a educação pública. A gente tem que superar esse sistema neoliberal que impõe um Estado mínimo, né? Na realidade, o Estado é mínimo para a população, para a maioria, mas ele é o máximo para o mercado. Quantos bilhões faturou o Itaú? Mais de 20 bilhões faturou o Itaú, o Santander. Mais de 12 bilhões faturou o Bradesco. Então, a gente tem que repensar para quem que é a sociedade. O Brasil paga hoje mais de 50% do seu PIB para pagar juro, para rolar juro da dívida. E isso vai para a elite econômica, para quem investe no capital financeiro. E para a população? A população fica míngua, com R$ 200, com corte de 50% dos gastos públicos. Então é muito importante a gente entender de política, tá? A fé é bom, mas como dizia Gabriel Pensador, não adianta ter muita fé e pouca luta. Nesse momento temos que discutir política sim, porque se o Estado não está mantendo a população que mais precisa, é porque esse Estado é mínimo, esse Estado é neoliberal, ele defende a extrema-direita. E quando eu falo aqui de esquerda, não estou falando de PT, o PT está longe de ser um partido de esquerda, mesmo porque nunca se enriqueceu tanto os bancos como no governo do PT. Então, nós temos que repensar um modelo econômico que pense na maior parte da população, que de fato defenda a coisa pública. O Estado não deve ser mínimo e nem ser máximo. O Estado não deve ser forte nem fraco. O Estado tem que ser um Estado necessário para a maior parte da população. Porque um Estado forte é um Estado controlador, um Estado ditador. E não é disso que a gente precisa. A gente precisa de um Estado necessário para a maior parte da população que está marginalizada. Porque se eu não penso nas pessoas que hoje estão marginalizadas, eu também não penso naqueles que também estão controlando o sistema. Porque a elite precisa do quê? De consumo. E eu não consigo pensar em consumo se eu não distribuo uma renda mínima no momento de crise. Então, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: essa crise existe por causa do coronavírus, mas não é só por ela. Foi criado também por um modelo econômico neoliberal, capitalista, que defende o quê? A liberdade de comércio, a concorrência, o mercado se autorregulando. Isso é uma falácia. Se o governo, se as empresas, se o mercado se autorregulasse, hoje eles não precisariam de pedir pinico para o Estado. Então, vamos refletir sobre as medidas do governo. Elas estão defendendo os patrões ou os empregados? A maioria de nós somos empregados, somos pobres. Então a gente tem que entender qual é o governo e qual é a linha de pensamento que vai defender a elite e quem vai defender o trabalhador. Nós somos os trabalhadores. Quem defende a gente? Pense nisso. E não caia no engodo, né, do peru da sadia, que defende o seu algoz. Meus lindos, minhas lindas, espero que a gente tenha entendido um pouquinho aqui sobre filosofia política a partir dessa pandemia aí do coronavírus. Se cuidem, mantenham reclusos aí nesse período, e a política é essencial, nunca esqueçam da política, porque isso passa por uma medida política superar essa crise epidêmica, pandêmica que a gente vive hoje. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador. Até mais.